Bora mergulhar numa história que desafia os limites do que a gente entende como possível e impossível. Uma história onde a fé confronta diretamente o que parece não ter solução. Pois é exatamente essa pergunta que serve de guia para tudo o que a gente vai ver agora. Uma jornada de fé que não só desafiou a lógica humana, mas que de fato mudou o rumo de tudo. E tudo começa, olha só, num lugar bem improvável. Uma cidadezinha chamada Nazaré. Lá, uma jovem, Maria, vivia a vida dela, sem fazer ideia de que estava prestes a se tornar o centro de um evento que ia abalar as estruturas do universo. Agora imagine só, receber uma mensagem que vai contra tudo o que se conhece. Uma promessa tão, mas tão grandiosa que a nossa mente mal consegue começar a processar. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria. E o interessante é ver como as pessoas reagem diante do impossível, né? Aqui a gente tem dois caminhos bem diferentes. De um lado, a fé de Maria. E não é uma fé cega, veja bem, ela pergunta como, ela quer entender. Do outro, a dúvida de José, que é uma reação super humana, super lógica, para uma situação que, convenhamos, era inacreditável. E aí, no silêncio de um sonho, a intervenção divina chega para acalmar o coração de José. Ele é chamado a deixar a lógica humana de lado e abraçar um propósito que era infinitamente maior do que ele podia sequer sonhar. Bom, com a aceitação de Maria e de José, o palco está pronto para o próximo ato dessa história. E que ato? Um nascimento que haverá de cabeça para baixo tudo o que o mundo pensava sobre poder, sobre realeza. Olha só o paradoxo disso tudo. O Criador do Universo não nasce num palácio cercado de luxo, mas num estábulo simples. Isso já nos mostra uma verdade poderosa. Deus escolhe o simples para revelar o extraordinário. O divino muitas vezes se manifesta nos lugares mais humildes e inesperados. E nesse nascimento tão humilde, uma promessa antiga se cumpre. Tudo se resume em um único nome, um nome cheio de significado: Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não é só um nome bonito, é a prova eterna de que Deus escolheu estar com a gente. Então, a criança cresce e, com ela, o poder divino começa a se manifestar de forma clara. A história agora nos leva para os milagres, que não eram apenas demonstrações de força, mas sim janelas que nos mostram como é o reino de Deus. E para a gente entender o impacto real desses milagres, algumas análises, como a da fonte deste material, usam abordagens diferentes, como a hipnose conversacional. A ideia aqui não é só ouvir as histórias, mas senti-las, sabe? O objetivo é uma transformação que vai além do intelecto, uma que alcança o coração. Vamos pegar um exemplo bem poderoso. A cura do paralítico não é só sobre um corpo que volta a funcionar. O processo é muito mais fundo. Começa com a fé, a determinação daqueles amigos, depois passa pela cura da alma, o perdão dos pecados, e só então vem a cura física, como uma prova visível da autoridade divina em ação. É fundamental a gente sacar isso. Os milagres de Jesus eram mais do que um espetáculo, eram sinais. A água virando vinho aponta para a abundância, a multiplicação dos pães para a provisão de Deus. Cada ato era uma lição viva sobre a natureza do reino. A narrativa vai caminhando agora para o seu ponto mais alto, o clímax. Tudo acontece numa refeição final, um momento que vai estabelecer uma promessa nova e eterna. Naquela noite, durante a ceia de Páscoa, algo muda para sempre. Jesus pega os símbolos antigos daquela celebração e dá a eles um significado totalmente novo. Ele estabelece ali uma nova aliança, selada não mais com o sangue de animais, mas com o seu próprio sacrifício. Isso é uma virada de chave gigantesca. A relação com Deus deixa de ser baseada em rituais e sacrifícios que precisavam ser repetidos o tempo todo. Agora, ela passa a ser fundamentada na graça, por meio de um único sacrifício, um sacrifício perfeito. Mas, para cumprir essa nova aliança, o caminho foi de um sofrimento que a gente nem consegue medir, desde a agonia no jardim do Getsêmani, passando pela traição, pelo julgamento injusto, até o último suspiro na cruz, onde tudo parecia ter chegado ao fim. Mas a história não termina na morte. Ela termina com o maior ato impossível de todos. 3 dias. Imagina o silêncio, o medo, o desespero desses 3 dias. E então, na manhã do terceiro dia, a notícia que ecoaria para sempre, dita por um anjo ao lado de um túmulo vazio. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, ele aparece, em pessoa, para os seus seguidores. Não como um espírito,
mas num corpo ressuscitado, transformando todo aquele medo e aquela dúvida em uma alegria impossível de conter. Era a prova final da sua vitória sobre a morte. E essa vitória toda não era só para ele. Antes de voltar ao Pai, ele deixa uma missão muito clara para os seus seguidores. Uma missão que daria continuidade ao seu trabalho aqui na Terra. E junto com a missão, a promessa do poder necessário para cumpri-la. E isso tudo nos traz a uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Como seria esse testemunho nos dias de hoje? De que forma essa história sobre ter fé no impossível ecoa na nossa vida aqui e agora?